Então, gente, agora nós vamos estar falando dessa dificuldade no aprendizado e como o pedagogo vai estar atuando com essa turma. Porque o pedagogo, o conhecimento dele é totalmente educacional. Então, onde envolve mais a psicologia e a medicina. Quando a gente fala de dificuldade no aprendizado dentro desse processo, vai estar envolvendo mais a psicologia e a medicina na área investigativa para o profissional da área da saúde. Por isso que a gente entra com essa ênfase. Do que a educação. Nesse caso, o pedagogo serve como um observador. Então, em sala de aula, o professor, o pedagogo, ele vai estar ali observando, é o que eu falo, olhar clínico com essa criança, atento a toda a realidade ali apresentada, ok? E no caso ele serve como um observador e um mediador, aquele que vai estar mediando aquele ocorrido, aquela dificuldade apresentada pela criança como uma possibilidade de investigação. Como ele vai mediar? Ajudando essa criança, comunicando a equipe diretiva, a equipe pedagógica, a família, para estar entrando com uma mediação de ajuda a essa criança e ampliando para o profissional da área da saúde, neuropsiquiatra infantil, fonoaudiólogo, psicólogo se for o caso, se essa criança estiver com uma alta baixa estima, se essa criança estiver com uma depressão infantil, porque são situações na dificuldade do aprendizado que pode gerar sim todo esse processo, ok? Tendo a importância da especialização na psicopedagogia. Quando eu falo de ter a importância, é o pedagogo, ele está se redescobrindo dentro da sua profissão, se atualizando. Então, quando ele faz uma psicopedagogia, ele está permitindo, né, uma especialização na área de neurologia, trazendo toda essa novidade para a sala de aula, oportunizando novidades para que o objetivo seja alcançado em toda a sua metodologia, permitindo uma melhor avaliação. Então, o professor que investiga, que busca, que pesquisa e que estuda e que se atualiza, ele permite uma melhor avaliação, ok? Para conduzir essa criança para, após essa avaliação, para uma investigação mais aprofundada e um laudo da área da saúde, né? Rocha classifica as principais causas da dificuldade do aprendizado. Então, quais são essas principais causas? Ele classifica como físicas, né? Nós já falamos bastante nessa aula sobre as causas da dificuldade no aprendizado. Quando o Rocha fala das causas físicas, são aquelas representadas pelas perturbações transitórias, que são permanentes, são provenientes de qualquer perturbação do estado físicos gerais da criança, como por exemplo, febre, dor de cabeça, asma, verminose, todos os males que atingem o físico de uma pessoa, levando a atestado normal de saúde. Então aqui nós não estamos falando de transtorno, nós estamos falando de causas físicas. Então as causas, elas podem ser físicas. As causas também podem ser sensoriais, tá? A criança, quando tem uma dificuldade na causa sensorial, no processo de alfabetização, vai gerar uma interferência muito grande. Então, se apresentou uma causa sensorial, se você está alfabetizando, a consciência fonoaudiológica, ela é maravilhosa para alfabetizar. Ela é o ponto certo para alfabetizar essa criança. E aquilo que eu sempre falo, ter aquele esqueminha em sala de aula, ter aquela especiarias sensoriais, ter aquele... Ah, Jaqueline, mas você já deu a dica da caixa divertida. Aí você vai ter o cantinho de produção lúdica ali da caixa divertida, de sucatas, e você vai ter o cantinho de atividades sensoriais. Pode fazer se for educação infantil, pode fazer um tapete sensorial bem grande na sua turma, ficar lá no cantinho da sala, chegar um período para as crianças poderem relaxar, todo mundo tirar o tênis e andar no tapete sensorial. Vai ser maravilhoso para o estímulo dessas crianças para a educação infantil, ok? Na parte do tato, da mão. Então assim, tira o tênisinho, deixa eles à vontade, interagindo, vai ser muito bom, tá? São os responsáveis pela percepção que o indivíduo tem do meio exterior, sendo eles visão, audição, gustação, olfato, tato, equilíbrio, reflexo postural ou respectivos sistemas de condução entre os órgãos e o sistema nervoso. Causará problema no modo em que a pessoa terá dificuldade para ela compreender e que se passa ao seu redor. Então, a criança que tem essas causas sensoriais como dificuldade vai afetar toda a parte, audição,
olfato, tato. Então, precisa ser trabalhada essa parte também, professor. Principalmente porque se essa criança estiver no processo de alfabetização, vai gerar interferências, vão gerar dificuldades nesse processo. A parte sensorial, ela é fundamental para o sucesso dessa alfabetização. Repito, tá com dificuldades na parte sensorial, estímulos sensoriais. Nós temos aí vários vídeos falando de estímulos sensoriais. Aplicou os estímulos sensoriais com as suas crianças? Qual método eu posso estar usando para alfabetizar? A neurociência ela é perfeita. O nosso curso todo é voltado com essa fala. Então a neurociência ela é perfeita para esse processo. Então, é parte sensorial? Diagnosticou? Estimulou? Agora você vai pegar e vai trabalhar a consciência fonoaudiológica com essa criança para que essa alfabetização se efetive e seja um sucesso. Causas emocionais. Lá no emocional dessa criança estão tendo bloqueios que não está sendo efetivado o aprendizado. Quais são elas? Causas emocionais. Distúrbios psicológicos, emoções, sentimentos do indivíduo, a sua personalidade. Esses problemas geralmente não aparecem sozinhos. Como assim? O que linka o emocional na dificuldade de aprendizagem do seu aluno? Psicológico, emoção, sentimento do indivíduo. Esses problemas geralmente não aparecem sozinhos. Eles estão associados a problemas de outras áreas. E quais são elas? Como, por exemplo, da área motora sensorial. Então, os emocionais estão ligados também. Olha o sensorial aqui. Então, olha como está tudo interligado. Aí a gente volta lá, as competências, as dificuldades, as habilidades, as causas socioeconômica, afetiva, emocional, a sensorial ligada com a motora, ok? Então está tudo uma conexão só. A investigação é fundamental. Não dá mais para o professor chegar com o seu material e na última hora ali, vou dar isso aqui, elaborar ali naquele momento uma aula, deu a aula, todo mundo sentado, todo mundo de boca fechada, todo mundo aprendendo. Agora, prepara a mochila, todo mundo vai embora. Não dá. Nós estamos vivendo outros tempos, nós estamos vivendo mudanças, ok? Causas intelectuais e cognitivas também são fundamentais. São aquelas que dizem respeito da inteligência. Nessa área aqui foi afetada a parte do intelectual da criança. Quando essa parte pode ser uma deficiência intelectual, foi muito afetada? Corre para as competências. A parte intelectual da criança está toda bloqueada, toda afetada. O indivíduo uma capacidade de conhecer e compreender o mundo em que vive, de raciocinar sobre os seus seres animados ou inanimados que cercam e estabelecem relações entre eles. Então essa criança vai ter dificuldade, tudo que ela for precisar usar, o cognitivo, o intelecto. Então, peraí, se eu não consigo desenvolver o intelecto dela e o cognitivo, né, com a sua inteligência indivíduo, né, as causas, a capacidade de conhecer, compreender, o que isso lembra você aí, professor? Se a parte intelectual do seu aluno está bloqueada e você sabe que ele pode ser um deficiente intelectual, ele não consegue, né, pode ser diagnosticado como um deficiente intelectual, e você precisa desenvolver nele, através do cognitivo e do intelecto, o mundo, a vivência, a capacidade, e ele não tem isso ativo lá no cérebro dele, essa área do processamento que encaminha para o cognitivo e gera para o aprendizado não está sendo efetiva, não está acontecendo. O que você pode usar aqui para substituir? As competências. Lembra que nós falamos das competências? Então, vamos lá. As competências, ela aborda, nós temos 9 competências. Então, se o intelecto está funcionando, qual é a competência desse aluno? Ele é bom nisso. Então, vamos estimular essa competência. Vamos usar as competências na ludicidade
para que ele gere essa inteligência, compreendendo o mundo, capacidade de compreender, interpretar, entendi. Ok? Mandou para o cognitivo, gerou aprendizado. Por quê? Porque ele não tem inteligência, o intelecto não está funcionando, o cognitivo não bate, então você pegou a competência e colocou em prática. Colocando a competência em prática, aprendizado se efetiva, ok? Através da ludicidade, do lúdico, da brincadeira e neurociência ativa, florando aí nesse conteúdo. As causas também podem ser educacionais. O tipo de educação que a pessoa recebe na infância irá condicionar distúrbios de origem educacional, que a prejudicarão na adolescência e na idade adulta, tanto no estudo quanto no trabalho. Portanto, as falhas do seu processo educacional terão repercussões futuras. Então, todo esse processo educacional é fundamental. Lá na base, lá na educação infantil, já falamos, essa educação infantil precisa estar bem estruturada para essa criança. A base, o tipo de educação, a pessoa que recebeu na infância, né, vai estar condicionando, qualquer distúrbio desenvolvido lá, precisa ser resolvido, precisa ser solucionado. Causas socioeconômicas, acabamos de falar anterior das causas socioeconômicas, né? Não é distúrbio que revelam no aluno, são problemas que se originam no meio social, financeiro, econômico, né? Já falei, você pode estar com uma aula, você é super organizado, dependendo da realidade social onde a sua escola está localizada, a estrutura socioeconômica onde essa instituição está. Você elaborou conteúdo, você montou, você planejou, você arquitetou, você fez seus jogos lúdicos, você gerou atividades para interferir lá no cognitivo do seu aluno, você levou a ludicidade, você organizou tudo para quando o seu aluno chegar, essa turma chegar, a sua sala está pronta para recebê-lo. Porém, a realidade socioeconômica onde a sua escola está localizada viabiliza uma realidade social e econômica. Esse aluno ele chegou com fome. Então, toda aquela estrutura, todo aquele planejamento não vai funcionar, porque ele está com fome, ele não tomou o café da manhã. A gente volta no nosso assunto anterior. Então, o olhar clínico está na rede pública, tem essa realidade, tem como viabilizar um alimento para essa criança? Viabiliza para que o aprendizado efetive. Esse aluno ele está até interessado em aprender, ele quer aprender. Eu falo, a criança ela gosta de aprender. Não é errado a gente dizer que a criança está com preguiça, não, é uma causa, é algo que está acontecendo. A criança ela está pronta para aprender, ela quer interagir, ela quer aprender, ela quer socializar. Mas o ambiente, algo ali, algum transtorno ambiental, socioeconômico, não está permitindo. Então, mas Jaqueline, eu organizei aquela aula perfeita, eu planejei com ludicidade, jogos didáticos, isso, aquilo, para gerar interferência lá no cognitivo da criança, né, com a neurociência ali aplicada, a ludicidade na minha sala de aula, eu me organizei, mas eles chegaram apáticos, sem vontade, desanimados. Mas como? Com todo esse banquete de estímulos sensoriais, fiz estímulos sensoriais, fiz estímulos para o cognitivo, fiz a feira de sucata, a caixa divertida e nada. Então, foi de manhã, foi como essas apáticas, assim. Vamos perguntar para a turma, ninguém está interagindo? Todos tomaram café pela manhã? E eu vou até além, professor. Você já pode, se essa for uma realidade socioeconômica da sua turma, já prepara nesse dia algo especial. Se for uma escola pública, conversa com a equipe diretiva de estar ali organizando, de repente, um lanche, eu não sei. Mas vamos aflorar a criatividade para que o aprendizado aconteça, ok? O habitat dos seres humanos no meio físico e social em que vivem, podendo ser favorável ou desfavorável. Quando eu dou um exemplo desse, eu estou falando de uma situação desfavorável para o aprendizado, ok? A sua subsistência e também a sua aprendizagem. Então, é uma realidade que, infelizmente, né, socioeconômica, que não vai beneficiar o aprendizado dessa criança. Por isso que o processo de ensino-aprendizagem, ele é amplo, ele é um leque, ele é diverso, as causas são diversas. Então, nós é que temos que descobrir quais.
A maioria das crianças conserva o carinho dos pais, gratificando-os através de sua aprendizagem, mas há casos nas quais a única maneira de contar com esses carinhos é precisando não aprender. Atentos a isso também. Criança com carência afetiva, querendo chamar a atenção dos pais, percebe que num comportamento hostil, num comportamento negativo, vai ter a atenção desses pais. Essa não é a causa fundamental, ok? Não é nesse ponto que nós queremos focar, mas temos que atentar a esse ponto também. Nesse processo, a família emocionalmente saudável é fundamental para o equilíbrio emocional da criança. Se é uma família saudável emocionalmente, que consegue administrar, mostrar para a criança, dar carinho, dar atenção, e sabe, tem que aprender, tem que estudar. Independente do processo, da realidade, essa criança vai estar bem estruturada. Porém, se os laços familiares não estiverem bem alicerçados, bem direcionados, bem estruturados, vai gerar sim esse comportamento, pode gerar sim. Porém, não vamos olhar para a criança que está com dificuldade. Eu quero deixar essa observação, ok? Não vamos olhar para a criança que está com dificuldade na aprendizagem como se ela estivesse criando uma situação para chamar atenção. Não queremos focar nisso, mas temos que nos atentar para essa possibilidade. Em último caso, foi no médico, foi no neuro, fome, ninguém, nada. Então, o que está acontecendo no emocional dessa criança, ok? Na parte comportamental dessa criança. Agora nós vamos entrar o papel do professor, né? Creio que já está bem claro o papel do professor, mas nós vamos falar em específico. O professor precisa atrair o aluno e estimular para buscar o novo, gerar estímulos através da pesquisa e do lúdico. O professor, quando ele atrai o aluno para ele, quando ele traz essa criança com essa troca, esse é o resultado, trazendo junto o lúdico, a afetividade, principalmente até com o aluno com TEA, né, transtorno do espectro autista. O professor ele precisa gerenciar esse feedback, ele precisa ter essa troca com esse aluno, criando laços afetivos nesse relacionamento, ok? O professor é a figura do contexto do ensino, sendo ele o principal agente educativo. É evidente que melhorias no ensino terão mais chances de ocorrer se a ele forem dadas condições adequadas de trabalho. Por isso que eu sempre coloco a opção, né, de sucatas, de reciclagens, do professor estar se interagindo, estar buscando, porque quando não forem dadas as condições adequadas de trabalho, e o professor, né, e ter que buscar, nunca desista de buscar o conhecimento, ok? Que as condições que não estão lhe sendo dadas não venha a ser um bloqueio para paralisar todo esse processo de ensino-aprendizagem. Porque quando o professor se depara com uma dificuldade dessa em sala de aula e ele busca informação, ele busca qualificação, especialização, mestrado, doutorado, se qualificar, ele não só está ajudando esse aluno, ele está se ajudando, ele está crescendo profissionalmente, ele está se colocando apto até para o mercado de trabalho. Então, cada investimento que você coloca para o seu conhecimento, para agregar e ajudar o seu aluno em sala de aula, você não está gastando com o seu aluno ou com a sua turma, você está investindo em você. Isso é um investimento que você está fazendo para a sua vida, porque o conhecimento ele não se perde, ele só precisa ser renovado, atualizado, né? Porque nós temos o tempo todo informações novas. Mas você não está perdendo dinheiro, você não está gastando dinheiro, você não está investindo na sua turma, não, você está investindo em você para agregar conhecimento e auxílio para o seu aluno. Okay? Sempre com essa visão, nunca perca essa visão. Dessa maneira, a instituição educacional buscará capacitá-lo. Aí eu repito, se a instituição não busca capacitá-lo, busque por si essa capacitação, para que possa desenvolver de modo mais eficiente possível as atividades didáticas pedagógicas. Incentivará o desenvolvimento crítico para que ele possa formar o aluno para esse fim. Então, assim, dentro da própria unidade escolar, pode-se buscar colegas que estejam fazendo uma especialização, um mestrado, um doutorado, trazer profissionais que possam estar ali atuando, levando. Então, entre vocês, dividir um valor, né?
Se um profissional cobrar um valor, vocês entre os colegas podem estar dividindo para que esse treinamento seja dado. Então, a busca ela é incessante. Fornecerá a ele condições de trabalho digno, tais como salário, plano de carreira. Né? Aqui a gente está falando do papel da instituição para com o professor, ok? Segundo Ribeiro, existem diferentes problemas que o professor pode afetar o desenvolvimento do seu aluno, ok? Então, assim, o professor pode gerar uma interferência negativa no processo de aprendizagem desse aluno. Métodos de ensino, né? Como eu falei, hoje nós podemos usar a neurociência a nosso favor. A neurociência está ajudando a criança com autista, com dislexia, então no processo de ensino-aprendizagem com certeza. Né? Descobrimos a consciência fonoaudiológica como um processo excelente do aprendizado, da alfabetização. Recursos didáticos, técnicas de comunicação adequadas às características da turma ou de cada aluno. Fazem parte igualmente de um vasto leque de causas que podem conduzir a uma deficiente relação pedagógica e influencia negativamente os resultados. É isso que nós não queremos, resultados negativos. A gestão da disciplina na sala de aula é outro fator que condiciona bastante o rendimento escolar do aluno. Então, esse professor trazendo essa ludicidade ajuda a esse aluno não ter uma agitação em sala de aula e ele conseguir manter a disciplina. Por quê? Porque a energia dele foi canalizada, foi direcionada. Ele não está ali sentado, apático, só recebendo, sem dar um retorno. Então, quando o professor faz uma dinâmica de direcionar a energia desse aluno com atividade, vai ter disciplina sim em sala de aula. Mas estamos longe de poder afirmar que uma sala de aula completamente disciplinada seja aquela onde o insucesso escolar desapareça. Ok? Então, assim, sempre vai ter dificuldades que vão estar aparecendo, que vão estar ali presentes. Não é nada é 100%, foi 100% e hoje eu não tenho nada, estou zero de dificuldades no meu processo de ensino aqui na sala de aula. Não, vão aparecer sim situações que vão estar sempre confrontando para uma busca e para uma resposta de resultados. A dificuldade dos professores em liderarem com o fenômeno de transferência conduz por vezes a situação com graves reflexos no aproveitamento dos alunos. O docente, ao ser identificado com o pai e mãe que o aluno se deseja afastar, torna-se alvo contra o qual o aluno dirige toda a sua agressividade, gerando deste modo permanente conflito na sala de aula e conduzindo a um sucesso. A criança está passando por alguma situação de rebeldia em casa, com o pai e com a mãe, e reflete isso em sala de aula, no relacionamento com o professor. O professor também tem que saber gerenciar isso para que não venha gerar o insucesso no processo de ensino-aprendizagem. Nós entramos nas causas emocionais, ok? Então isso aí já está dentro das causas emocionais. O que está aqui? Que interferência emocional é essa? Que a criança está pegando a problemática de dentro de casa, do relacionamento pai e filhos, e levando para a escola, confrontando com o professor. Aí nós podemos entrar até, né, em outra situação, uma possível investigação. Que transtorno apresenta esse comportamento? Que se levanta contra que não consegue estar diante de uma autoridade, que não respeita a autoridade. Pai e mãe é uma autoridade, professor é uma autoridade, equipe diretiva é uma autoridade. Tudo que apresenta-se como autoridade na vida da criança, a criança confronta ao extremo. O que podemos nos lembrar? O TOD, o transtorno opositor desafiador. Ah, essa criança é TOD? Não sei, tem que investigar. Mas são comportamentos que nos levam, ok, a essas observações. Por isso que eu falo, o professor tem que ter um olhar clínico sempre, constantemente clínico. Então, assim, é cansativo? Não é fácil, não é fácil. Porém, tem que se dedicar a esse processo. Será que essa criança pode ser um transtorno opositor desafiador? Aí eu explico lá nos vídeos mais à frente. O TOD precisa ter um acompanhamento do profissional da saúde, porque se essa criança for diagnosticada com TOD, ela também tem um TDAH, né? Porque o TOD é uma comorbidade do TDAH, o transtorno de hiperatividade, ok?
Então, em transtorno de déficit de atenção com a hiperatividade. Então, o TOD ele é uma comorbidade do TDAH. Então, fiquem atentos, preciso da atenção do profissional da área da educação para que isso se efetive de forma excelente, ok? Então, se essa criança apresentou e foi diagnosticada, tem que ser feito um trabalho que vai estar auxiliando todo esse processo. Porque o TOD não tratado, ele tem um perfil de abandono escolar e viver à margem da sociedade. Então, nós não queremos um futuro para o aluno, nesse perfil para um aluno. Nós não queremos uma evasão, que esse aluno cometa uma evasão escolar, um abandono escolar, e nem que viva a sua fase adulta à margem da sociedade. Então, um TOD, uma criança diagnosticada com TDAH, com uma comorbidade com o TOD, precisa ter um intenso acompanhamento, um neuro, um psicólogo, um psicopedagogo e, se tiver uma dislalia, com o fonoaudiólogo, ok? Então, você está vendo como uma parte comportamental do aluno pode te levar para várias observações até fechar um diagnóstico, mas só quem fecha o diagnóstico é o profissional da área da saúde. Então, atenção, a criança que tem esse comportamento de não se submeter à autoridade tem que ter uma atenção dobrada. Todo dia ele fica de castigo, todo dia ele quer bater em alguém, todo dia ele morde alguém. É muito intenso. Toda a parte de desrespeito é muito intensa. É um desgaste muito intenso. Tudo da criança é muito intenso. A desobediência é muito intensa. Não obedece pai, não obedece mãe, não obedece vó, bate em todo mundo. É tudo muito intenso. Então, uma atenção dobrada nesse processo. O professor tem pela frente o duplo desafio de fazer o conhecimento progredir, mas normalmente de humanizar. Então, essa relação ela não pode ser quebrada. O professor não pode gerar uma irritabilidade com essa turma, com esse aluno. Sabemos do processo, não é fácil, às vezes é cansativo, é desgastante, mas a relação precisa estar em harmonia, porque senão essa criança ela não aprende. É fundamental superar a marca histórica do professor como alguém capacitado em dar aulas, porque isso já não representa a estratégia relevante de aprendizagem. Ser professor é substancialmente saber fazer o aluno aprender partindo da noção de que ele é a comprovação da aprendizagem bem-sucedida. Então, os estímulos precisam estar para levar esse aluno ao resultado final. Esse professor tem que acreditar no potencial desse aluno para toda essa desenvoltura. Demo diz: somente faz o aluno aprender o professor que bem aprende. Então, o professor que domina o seu conteúdo, tá ali, sabe o seu papel, sabe o seu direcionamento, ele vai conseguir levar esse aluno ao processo da aprendizagem. Ele vai conseguir dominar todas as dificuldades que aquela turma, vou além, não só do aluno, que aquela turma está apresentando. Porque ele está apto, ele está informado, ele está gerenciado, então ele vai saber administrar aquela situação, aquela turma para ele, ele vai conseguir conduzir esse processo, ele vai conseguir solucionar cada situação apresentada, porque ele aprendeu a se posicionar, ele estudou, ele pesquisou, então ele sabe se posicionar como um professor. De acordo com o mesmo autor, o professor moderno não valoriza somente o legado teórico, mas sabe fazer da prática a trajetória de reconstrução do conhecimento, desde que saiba teorizar. Então, o professor atual, ele está a todo tempo buscando novos conceitos, buscando as novidades, buscando o que a neurociência está dizendo, buscando como eu vou gerar interferência no cognitivo. Ele está querendo saber como funciona o cérebro dessa criança, por que essa criança não está aprendendo, quais são as partes cerebrais, o que é o PAC, processamento auditivo central, que interferência tem um processamento auditivo central bloqueado para que essa criança não aprenda tudo. A parte fonoaudiológica, se essa criança tiver um problema fonoaudiológico, ela aprende? Não, ela não aprende, porque ela não vai conseguir ouvir o som certo dos fonemas, entendeu? Então vai gerar bloqueio. O professor que tem essa noção tem como ele ajudar o seu aluno em sala de aula. Teorizar a prática significativa, não separar a produção do conhecimento frente à realidade como se para estudar.